Graça e paz, gente. Boa tarde, glória a Deus. A gente está retornando ao assunto, né? Falamos da síndrome de Diótrefes na última ministração. Terminamos esse assunto falando de manipulação, controle, falando sobre como é pecado, como é ruim manipular informações para obter glória, para obter poder. E hoje a gente começa falando dos batismos de Naamã. Vocês lembram quantos foram os batismos? Foram 7. E justamente em que área? Na soberba. Então Deus vai tratar isso, vai nos mostrar por que tantas vezes nós passamos por situações que a gente acha que não merece. Mas eu não mereço passar por isso. O que eu fiz? Talvez nesse estudo a gente consiga encontrar, né, aonde, o porquê e o que Deus quer gerar em você e o que Deus quer gerar em mim. Então olha só, antes de nós entrarmos nas águas do Jordão com Naamã, gostaria de introduzir este capítulo fazendo uma abordagem rápida sobre a transgressão de Davi. Acho isso significativo, visto que apesar de muitas falhas que Davi teve, algo que ele sempre prezou na sua vida foi uma atitude de andar humildemente diante de Deus. Sua humildade de caráter e quebrantamento de alma o credenciaram como homem segundo o coração de Deus. Porém, a Bíblia menciona uma ocasião em que Davi literalmente deu ouvidos à voz de Satanás e acabou cedendo ao sutil, né, a sorrateira voz do inimigo, quando ele quis enumerar o povo de Israel. Então as consequências foram assoladoras, e isso demonstra a forma sorrateira como o orgulho pode se aproximar, seduzir e se infiltrar na vida de líderes bem-sucedidos. Como assim? Um líder bem-sucedido, ele é do Senhor, concordam? Então o inimigo não vai chegar de cara mostrando chifrinho, mostrando rabinho. Não, ele vai seduzir. Como que ele vai agir? De maneira inescrupulosa, de maneira sem moral, sem ética, sem nenhum tipo de controle, de amor. Ele só olha porque ele quer e porque ele quer conquistar, entendeu? Eu preciso ser reconhecido. É o contrário daquela canção, né? Eu não preciso ser reconhecido. Não, ele precisa ser reconhecido. Afinal de contas, ele é um pastor. Afinal de contas, ele é um apóstolo. Afinal de contas, é um profeta, é um evangelista, é um mestre. E ele tem que ser honrado por isso. O que eu falei? O Senhor honra os seus. Eu vivi isso, gente. Eu queria ser reconhecida sim. E graças a Deus, mas eu passei por uns 30 batismos, né? Porque às vezes a gente teima. Deus mostra, Deus move, Deus fala com você e você teima na mesma situação. Vai ter que descer de novo. E você sabia que geograficamente interessante? O Rio Jordão é o único rio que ele desce em vez de subir. Ele é contrário. Entendeu? Por exemplo, a geografia dele é alta, mas ele corre ao contrário. Ele desce em vez de subir. Isso é anormal, concordam? Isso é sobrenatural. O que Deus está querendo dizer para nós? Que se você quer subir para a presença de Deus, ou nos conceitos, ou no coração, ou no conhecimento, ou no amor, você tem que descer. Não é contrário a tudo que nós aprendemos desde que nascemos? Tudo que nós aprendemos é contrário. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E é isso que Deus tem querido trazer aos nossos corações, para que Ele nos prepare para um nível na presença dEle, onde as coisas não vão nos corromper. Porque senão Ele vai nos perder. Gente, nós estamos tendo oportunidades que muitos líderes, muitas pessoas não tiveram. Algumas pessoas tiveram e não colocaram em prática. E o que a palavra de Deus fala em Provérbios acerca disso? Aqueles que ouvem a palavra, conhecem, compreendem e não colocam em prática, são tidos como loucos. A gente poderia chamar, lembra a parábola das virgens que foi citada na nossa última reunião de domingo? Tem as 5 prudentes e as 5 loucas. Mas está falando que elas também são virgens. Elas estão vestidas e adornadas, mas elas se comportam de maneira insana, louca. Então há
aparência é de quem está esperando a noiva, mas o comportamento não é. E nós temos agido assim muitas vezes. Mas o Senhor quer o quê? Quer nos preparar, gente. Ele falou que o Brasil é um celeiro. E o trigo desse celeiro é você, sou eu. E esse trigo vai alimentar nações, vai alimentar povos. E por aí afora no Brasil tem muito trigo se juntando. O joio está crescendo junto, vocês podem ter certeza, porque a parábola diz que cresce junto. Só que nem tu nem eu podemos colher o joio, a não ser quem? O Senhor. Porque se eu resolver colher joio, o que vai acontecer? Eu vou arrancar trigo junto, eu vou matar alguém. Então eu preciso só crer e orar: Senhor, arranca o joio, Senhor, porque é tu o único que consegue saber e arrancar com um jeito de que não vai tocar os trigos. Uma outra coisa que eu aprendi é que sabe o que diferencia o joio do trigo? Eu achei tão interessante esse detalhe. O trigo, quando amadurece, ele cai. Vocês já viram? Fica pendendo para a cabecinha assim para baixo. O joio não cai. O joio amadurece e continua altivo. Interessante, né? Vocês estão percebendo que tudo que o apóstolo nos ensina em Raízes, acerca da natureza, das coisas naturais, da fruta, dos animais, das coisas naturais que nos cercam, mostrarem o reino e o que Deus quer. O trigo, por que Deus usou a parábola do joio e do trigo? E daí a gente nem sabe dessas coisas, daí descobre: meu Deus, que coisa tremenda, tão bobo, né? Mas tão profundo. O trigo se prostra, o joio continua altivo quando amadurece. Fruto, né? Então vamos dar continuidade aqui. A transgressão de Davi. Ele teve uma numerolatria, ele enlouqueceu querendo saber quantas pessoas ele tinha. 1 Crônicas 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Quantos membros você tem? Nós não devemos agir dessa maneira. Quando isso acontece, alguém te pergunta, claro, se tu souber, tu vai responder. Mas nós não devemos fazer isso, porque isso traz uma motivação corrompida ao nosso coração. Então olha só, Satanás não suporta o crescimento e o sucesso da igreja. Quando isso acontece, ele vai se opor e o seu alvo é atingir o povo de Deus. Veja bem que a Bíblia fala que Satanás se levantou contra Israel. Ele não se levantou contra Davi, mas contra Israel. Mas quem teve a atitude? Davi. O que aconteceu, gente? Vamos entender uma coisa. Vocês lembram? Lá em 1 Samuel, quando o povo começou a pedir um rei, o que aconteceu com Samuel? Ele ficou muito triste, muito abatido. Muito abatido. E ele foi para o meio do povo e ele disse: já que vocês querem um rei, porque não era da vontade de Deus, Deus queria continuar soberano através dos profetas que falavam a voz de Deus. Mas eles se compararam aos povos que não tinham parte com Deus e queriam um rei como os outros povos. Eles não queriam ser diferentes. Sonda teu coração. O que aconteceu? Nós queremos um rei. Samuel, muito chateado, foi para a presença de Deus chorando. O que Deus falou para Samuel? Samuel, não é a ti que eles rejeitam, mas a mim. Tu apenas me representa. Então não é o profeta que está sendo rejeitado, mas o próprio Deus. E o que Deus diz para Samuel? Vai lá no meio do povo e eu vou te mostrar quem vai ser. E daí foi onde foi escolhido Saul. E Saul reinou. Daí vieram o que a gente lê lá em Deuteronômio. Se o teu rei for uma bênção, for obediente, tudo isso te seguirá. Eu não vou falar porque a gente é bastante coisa. Tem uma lista enorme de bênçãos. Tem. Mas se o teu rei pecar contra Deus, virá sobre ti o quê?
aqui Davi pecou. Mas contra quem Satanás se levantou? Por quê? Porque Deus é justo? O povo não escolheu ter rei? O povo não queria estar debaixo da mão do homem? Então existem consequências positivas e consequências negativas. Se andar debaixo da obediência, tem bênção. Se andar debaixo da maldição, da desobediência, tem maldição. Então aqui Davi errou e o povo todo pagou. Deu para entender agora? Então vamos continuar lendo aqui. Qual foi a sua estratégia? A estratégia de Satanás contra o crescimento da nação? Ele seduziu o coração de Davi a se estribar no seu sucesso e na numerosidade da nação que governava, e incitou Davi a enumerar Israel. Satanás conhece como o princípio de autoridade funciona. Ele sabe que a soberba de um líder desencadeia as piores consequências possíveis sobre o povo. Nesta época em que vemos uma explosão de crescimento dos evangélicos na América do Sul, isso é muito preocupante. Fico pensando quantos líderes neste exato momento podem estar abraçando esta incitação maligna. Portanto, meu único e sincero objetivo é poder antecipar este tipo de investida do inferno contra o corpo de Cristo. Então hoje você e eu estamos sendo o quê? Alertados para isso. Porque o Senhor conta com vocês e conta comigo. Então nós precisamos ouvir o que Deus tem dito às suas igrejas. Nós temos que tomar posse do que Ele tem para nós. Ok? Então olha só. O conselho de Joabe. Veio um conselho com relação ao que estava acontecendo. 1 Crônicas 21:3. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isso a causa de delito para com Israel? Então olha só, de fato é hora da igreja crescer. Vocês concordam? Não crescer em coisas que vão trazer soberba e grandiosidades para o homem. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer descendo e se prostrando. Certo? Vocês, olha só, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. No reino das trevas, Satanás manda que eles construam lugares, edifícios para adoração de Satanás. Tá? Uma dessas construções chama-se zigurates. Talvez vocês nunca ouviram falar disso. E essas construções, elas têm um formato trapezoidal. É como se fosse um trapézio. A base de baixo é maior e em cima ela vai diminuindo um pouco. Então ela ficaria mais ou menos assim. Ela fica lá embaixo e ela vai subindo e estreitando. Tá? Então fica um trapézio. A gente aprende isso em matemática, né? Mas enfim, o que acontece? Na construção é feita uma rampa, porque ela é grande e ela vai estreitando. Então para chegar lá em cima, não tem outro jeito de chegar lá em cima se não for caminhando assim. Vocês estão entendendo? Prostrado, reconhecendo a grandeza. E nós queremos estar sempre assim. Então todas as construções para adoração de Satanás, né, dos povos antigos, vamos colocar assim, os satanistas mesmo, é assim, é trapezoidal e impulsiona o homem a estar prostrado, porque ele é o cara. Deus não quer isso para nós, embora nas construções, o pastor estava nos ensinando, vocês lembram? Em Raízes, que tem onde é o altar, onde os sacerdotes sobem, e é a mesma coisa, você tem que subir. Só que Satanás copiou e eles continuam fazendo isso. Deus nos deu liberdade, gente, nós somos livres e a gente continua fazendo isso. Vocês estão entendendo? O Senhor nos fez livres, nós não somos obrigados a nada, é voluntário. Mas a nossa voluntariedade, a nossa liberdade
nós temos usado ela de maneira contrária. Se você se levanta contra Satanás, se você é um servo, você morre. Morre. Está entendendo? Agora você tem liberdade de adorar o Deus vivo. Nós temos liberdade, eu tenho liberdade. O que nós temos feito? Então é tempo da igreja crescer. Indubitavelmente, não há dúvidas. Mas existe um critério. Quem faz o crescimento acontecer é o Senhor, e não as estratégias humanas que homens têm usado. E tem dado certo. Então por que Deus não impede que dê certo? Porque existe o livre-arbítrio. Ele não vai boicotar, ele tem uma palavra. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai impedir. Livre-arbítrio, eu caminho debaixo da obediência em amor, ou eu não caminho. Eu faço as minhas estratégias. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Não que eu não posso confiar no meu irmão, no meu pastor, no meu amigo. Eu tenho que confiar. Isso é um princípio bíblico. E até isso está sendo morto. Até isso está sendo destruído dentro das igrejas. Isso está destruindo relacionamentos. Eu preciso confiar. Eu posso me decepcionar, mas faz parte. É um princípio do amor, confiança, fidelidade. Se não confiar, cada um vai se isolar. Você se isola quando você não confia nas pessoas. Há necessidade, nós precisamos nos amar, nos respeitar. E isso está sendo perdido. Por quê? Por causa de pessoas criando estratégias que não vêm da parte de Deus. Qual que é a estratégia do Senhor? O amor. Não o amor humano que aceita tudo. Não, porque o pai que ama corrige o filho. E o filho que é filho recebe a correção do pai porque entende que ele ama e que é o melhor para o seu filho. Se você não aceita a correção do pai, você é tido como o quê? Bastardo. Está lá em Hebreus. Mas não porque Deus te faz, mas porque você se coloca nessa posição. Deus não tem nenhum filho bastardo. Deus só tem filhos legítimos. Agora, depende como eu me comporto, eu me coloco em determinadas posições. Porque o Senhor veio para todos. Depende do meu livre-arbítrio. Está na minha decisão, ok? Então, de fato, é hora da igreja crescer. Porém, não podemos ignorar os perigos deste tempo profético de crescimento. Se você já tem estado apercebido disso, graças a Deus, simplesmente desconsidere esse alerta. Contudo, se o crescimento e o sucesso ministerial têm fascinado o seu coração a ponto de atropelar o conselho de pessoas sensatas, eu acredito que você deva considerar com seriedade a transgressão de Davi. Na multidão de conselheiros se encontra o quê? Sabedoria. Eu julgo o profeta ou a profecia? A profecia. Então, a gente se reúne na liderança e nós vamos conversar e vários líderes me dão ideias, me falam o que pensam, o que acham, e daí nós no final muitas coisas vão ficar claras e a gente vai dizer, não, é isso aí, você está certo, vamos usar isso. Mas vão ter coisas que não. E as pessoas têm que entender e orar. Porque se de alguma maneira o pastor não pôs em prática e tem que pôr em prática, para o Espírito de Deus falar com ele. Agora, se não, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu está trabalhando em mim. Amém, Senhor. De repente não é o tempo, de repente é daqui a pouco, mas não é agora. Tempo para todas as coisas. Então, olha só. E ouvir pessoas sensatas. É necessário ouvir e obedecer conselhos sensatos. Temos aqui um sutil e violento ataque de Satanás contra a igreja através dos próprios líderes. Essa tem sido a história de muitos pastores que, por vários motivos, corrompem-se motivacionalmente, colocando a sua segurança no povo que possuem, ou no povo que não possuem, e não em Deus. Então, eu confio que as pessoas vão me manter, e daí eu não faço o que Deus quer que eu faça. Eu preciso pagar o aluguel da igreja, eu preciso eu preciso um monte de coisa.
Daí, em vez de eu confiar que Deus vai dar o suporte, eu acho que as pessoas vão dar o suporte. Eu já trabalhei com líderes, gente, que nas reuniões de obreiros, eles diziam assim, eu trabalho fora, vocês é que tem que fazer essa igreja crescer, não eu. E é um conjunto. Tá certo que ovelha gera ovelha, mas se não tiver quem cuide, adianta gerar ovelha? Vamos lá. Adianta tu trazer o povo para dentro da igreja se não vai ter ninguém para cuidar? E o que é cuidar de ovelha? É tirar carrapicho, é usar o cajado da correção. Oi? Confrontar. Porque tem aquela ovelha teimosa que ela quer passar pela porta lá no deserto lá. E daí sabe onde é que o pastor senta para ela não fugir? Na porta. Na única passagemzinha que tem, ele fica sentado ali. Mas tem as teimosinhas que quer pular. O que o pastor tem que fazer? Vem cá. Tem que segurar. Aí eu tô falando do bichinho, né? Nós temos que segurar também. Mas como? Com conversas, com diálogos, com palavra, com confronto. A não ser que você queira ficar de qualquer jeito. Tudo bem. E tem ovelhas que querem. Daí a ovelha, né? Bode. Foi mal, mas é bode. Oi. O coração da ovelha. A ovelha não chega direito igual nós não chegamos direito. E o pastor quer mostrar o caminho, vem por aqui. É assim. Então, a gente vê assim, que nem eu falei, esse pastor, né? Ele fazia isso, gente. Ele botava um jugo, um peso em cima das ovelhas, que vocês não têm noção. E o povo queria ele, sabe? E não tinha. Não tinha ele. E ele botava a culpa e tal, ele botava a culpa aqui, ali, lá, colar. Enfim, no final das contas, o que eu sei hoje é que ele quase morreu, ele teve um piripaque, ele teve um ataque do coração, entendeu? Daí ele entendeu e parou de lutar com Deus. E assumiu aquilo que era para ele. Porque é um homem de Deus, querendo fazer as coisas na força do próprio braço. Não dá certo. Não dá certo. Então olha só, nós não podemos deixar que o nosso coração seja motivado por um crescimento desordenado que vai gerar soberba, orgulho e outras coisas mais. Eu e o apóstolo, a gente nunca se preocupa com o crescimento. Nunca. Vocês nos conheceram e a gente tinha muita gente? Não, a gente nunca se preocupou com isso. A gente queria formar líderes de qualidade. Só que nem todo mundo queria ser um líder de qualidade. As pessoas fogem. E vai dizer que vocês nunca pensaram em fugir também? Quantas vezes? Claro, é difícil. Tu gerar líderes segundo o coração de Deus é muito difícil. Será que eu também já não quis fugir? Já não quis chutar o balde? Já quis chutar o balde algumas vezes. Mas que seja feita a vontade do Senhor e não a minha, em nome de Jesus. Né? Dia após dia, Deus vem levantado e vem mostrado isso para nós. E glória a Deus por isso. Então, olha só. As pessoas têm colocado então a segurança nas pessoas, né, os pastores, os líderes, do que em Deus. É trágico admitir, mas muitas igrejas estão sendo fortemente julgadas devido às transgressões dos seus líderes, seduzidos por Satanás. Esses que deveriam proteger a igreja, por incrível que pareça, estão trazendo terríveis perturbações e sofrimentos a ela. Fofoca, murmuração, pecado de cunho sexual. O que mais que a gente pode citar? Mentira. Líderes que mentem descaradamente e não estão nem aí. Que manipulam informações descaradamente para obter um favor ou qualquer coisa parecida. Fazer aliança com ímpios, né? Faz aliança com ímpios. Então a gente vê, tu tá ali conversando com um líder, tu tá falando com ele e o Espírito de Deus está dizendo, ele tá mentindo. Daí tu te pergunta, como que consegue? Como consegue? Gente, é muita falta de temor. Mas a pessoa que está vivendo assim, ela já não está enxergando desse jeito. Ela está cega. Por quê? Porque ela já está tão acostumada a mentir
que é comum, que é natural. Lembra que nós estudamos anteriormente no Obreiro Aprovado e depois o Curado sobre a Rocha? Um véu se coloca sobre os olhos da pessoa, ela não vê mais. Ah, mas é uma mentirinha boba. Tem na Bíblia escrito que o pai da mentirinha boba é Satanás? Não, está escrito o quê? Que ele é o pai da mentira. Não importa se ela é uma mentirona, uma mentirinha, se ela tem mas é por uma boa causa. Não interessa, gente. Não interessa o tamanho da mentira. Cada vez que você inventa uma história, cada vez que você aumenta um ponto, cada vez que você distorce algo, você é filho de Satanás. Misericórdia. É a realidade. Quando eu comecei a ser confrontada nas mentiras, né, foi algo muito forte, porque eu sempre fui esportista e aquelas esportistas meio louca. Então eu subia a cachoeira, descia a cachoeira, eu fazia rafting e essas coisas tudo de bungee jump, tudo isso eu estava dentro, era eu. Daí eu fui num acampamento em Corupá, em Santa Catarina, e é uma cachoeira de 180 metros, 175, não sei, vamos lá, 180 mais ou menos, é alto. Sei que tu chega lá em cima, eu fui até lá em cima, tu chega lá em cima, é tudo formiguinha lá embaixo. E eu ia descer de rapel. Sabe o que é rapel? De corda, boldo, capacete, fazer aquelas 360 no ar, ficar de ponta cabeça, fazer balancinho. Massa. Muito legal. Chegou lá em cima, o que aconteceu? Na hora de eu descer, o boldo trancou nos rochedos da cachoeira. E eu não desci. E eu fiquei muito indignada. Tive que descer pela encosta lateral todinha. Mó trabalho. Tão mais legal descer na cachoeira, né? Água caindo em cima de ti, frio que doía, mas a adrenalina ajuda. Só que eu comecei a contar pra todo mundo que eu descia a cachoeira. Ah, fala sério, fui lá. Eu não era crente ainda. Isso veio comigo pro cristianismo. Quando eu converti, um dia eu estava sentada batendo papo com o pessoal e eu contei isso. Na hora, o Espírito de Deus disse assim: tu tem certeza que tu desceu? E eu briguei com Deus, falei: claro que eu desci. Eu já estava acreditando na mentira, presta atenção, isso é grave, gente. E o Senhor disse para mim: presta atenção. E eu lembrei que eu não descia a cachoeira. Na hora eu olhei para todo mundo. Eu disse: ó, gente, então, eu não desci a cachoeira não. Entendeu? Aconteceu um negócio lá e tal. Menti. Me perdoe, não desci. Mas foi na hora, foi muito rápido. Isso não demorou 5 minutos. Foi assim. Então eu desci e tal. E foi muito massa, não sei o que, não sei o que. Minto. Não, eu não desci. Não desci não. Foi assim. Então quando Deus começa a trazer essas coisas, não interessa se tu é líder, não interessa se tu é mãe, se tu é vó, se tu é pai, se tu é irmão, se tu já alcançou, se tu não alcançou. Deixa Deus quebrar, vai ser só assim. Se Ele trouxe na hora, conserta. Ih, gente, não foi assim não. Peraí, deixa eu contar direito. Não, né? Fala a verdade. Desmascara o pai da mentira. Porque daí ele não tem mais lugar na tua vida. E nem na minha. Amém? Então, olha só. Seduzidos por Satanás, esses que deveriam proteger a igreja, por incrível que pareça, estão trazendo terríveis perturbações e sofrimentos a ela. Acredito que Davi foi um dos melhores líderes que a Bíblia mostra. Ele amava Israel e também amava a Jerusalém, a cidade escolhida. Porém, quando desprezou a Deus por meio de uma atitude sutil de vanglória e soberba em relação ao gigantesco povo que liderava, ele causou uma grande destruição sobre este mesmo povo. 2 Samuel 24:8. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. Como o texto acima menciona, foram alguns meses de insensatez. Eles ficaram dando volta e não chegaram a lugar nenhum. Aparentemente não havia nada de errado em contar o povo. Porém, só depois de todo este tempo é que Davi percebeu o grande mal que havia feito. 2 Samuel 24:10. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo,
E disse Davi ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Eu errei, meu Deus, o que eu fiz? Tem misericórdia. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus. E assim você vence a soberba, a falta de humildade, e entre tantas outras coisas que tu e eu enfrentamos todos os dias. Estou errada? Gente, é todo dia. Ou tu não luta todo dia? De repente acontece uma situação que tu tem que falar a real e tu quer dar uma ajeitadinha para não ficar tão ruim para tu e para mim. Tá sendo mentiroso, vamos mudar, vamos converter. Olha aqui. A brecha então estava aberta. Apesar do seu sincero arrependimento, que certamente amenizou a situação, Davi teve que enfrentar algumas consequências. Quando você idolatra, você sofre perdas. Quando o pecado é idolatria, não adianta, há arrependimento, Deus ameniza, mas há uma consequência. Você pode idolatrar um carro, você pode idolatrar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o seu ministério, a sua voz. Ou você pode simplesmente se idolatrar. Pecado, há consequências. Olha só. Quando você idolatra, você sofre perdas, seja o que for, isto é, uma lei. Ídolos acabam sempre em um lugar de destruição. No auge do poder, liderança e soberba são palavras que têm uma forte tendência de se unirem. A sensação de poder sobre as pessoas traz uma terrível dose de fascínio pelo sucesso. É aí que muitos líderes equivocadamente começam a se sentir intocáveis, inquestionáveis, infalíveis e eternos. Salmos 30, versículos 6 e 7. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado. Aqui ele está dizendo que na prosperidade dele, ele dizia: não, isso aí não me toca mais. Vigiem, cuidado. Jó disse: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Davi, o homem segundo o coração de Deus, nunca pensou que ele talvez fosse cair nesse pecado. Mas ele caiu, gente. Então será que nós não estamos sujeitos às mesmas coisas? Não, eu já sou macaco velho, já estou escolado, já passei por isso, ó. Isso aí não me toca. Vigia. Isso é um alerta do Espírito de Deus para a igreja. Assim diz o Senhor, eu te digo nessa noite: vigia, porque aquilo que você mais teme pode vir sobre você. Aquilo que você diz que jamais te tocará, que você já passou, já acabou, já era. O Senhor está dizendo: vigia. Isso está virando soberba. Você está com o orgulho de ter passado o que você passou e de ter o conhecimento que você tem. Cuidado. Nós temos que caminhar sempre em temor, gente. Qual que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Então não é que eu vou ficar. Não é isso que eu estou falando. Ai, meu Deus, ali, aqui. Não, Deus não está falando isso. Mas vigia, observa. Não vai de peito aberto. Vai com prudência. O que o Espírito de Deus deixou dito para nós? Jesus falou para nós, igreja. Para nós sermos como o quê? Simples e prudentes como as pombas, mas o quê? Astutos como as serpentes. Ok? É isso aí. Simplicidade, humildade, mas opa, prudência, astúcia. Tá bom? Então olha só. Tudo que o diabo mais quer são pessoas que o adorem. Quando ele não consegue este ideal, ele procura manipular a situação de tal forma que deixamos de depender de Deus e adorá-lo e passamos a depender de pessoas, métodos, estratégias, fórmulas de crescimento. Prestem atenção, pois estou me referindo a coisas importantes que são legítimas e funcionais. Satanás permite que tudo dê certo demais, desde que a dependência esteja nestas coisas e não em Deus. Então vocês veem o quê?
várias situações, várias igrejas enormes dando certo, que daí tu olha e diz, não, Deus tem que estar nisso, concorda? Só que aqui é porque eles não têm um opositor mais, porque virou idolatria. Então ele não precisa pelejar contra. Tá entendendo? Então quando olha aqui, vocês entenderam aqui? Prestem atenção, pois estou me referindo a coisas importantes. Satanás permite que tudo dê certo demais, desde que a dependência esteja nestas coisas e não em Deus. Aqui está a sutileza da transgressão de Davi, que invocou o seguinte veredito: e este negócio desagradou a Deus pelo que feriu Israel. Gostaria de mais uma vez ressaltar que Deus não feriu Davi, mas feriu a Israel. É muito importante essa compreensão sobre o pecado corporativo, ou seja, todo pecado estabelece não apenas uma culpa pessoal, mas também uma consequência coletiva que atinge as pessoas vinculadas de alguma forma ao transgressor, mesmo que estas sejam inocentes. Ainda que Davi, em uma atitude de intercessão, tenha chamado a responsabilidade para si mesmo, as consequências vieram sobre o seu povo, que ele tanto insistiu em enumerar. 2 Samuel 24:17 diz: e vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas o que fizeram? Seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi intercedeu, mas houve consequências do mesmo jeito. Por quê? Lembra a história que eu contei sobre Saul? Lá no começo, quem pediu um rei? O povo. Então Deus não faz nada, gente, sem que haja o quê? Sem que haja uma legalidade. A legalidade no sentido de princípio, fundamento. Ele não foge aos seus princípios e fundamentos. Ele não foge. Amém? Então é importante. Lá atrás o povo deu essa autoridade, o livre-arbítrio do povo deu. Então olha só, algumas lições acerca da transgressão de Davi no contexto atual da igreja. Quanto tempo eu tenho mais, Edinho? Eu já posso encerrar? Posso encerrar? Então eu só vou ler isso aqui para nós darmos continuidade na semana que vem, tá? Então olha só, que lição que eu aprendo? Primeira, o crescimento pode ser a maior prova de Deus para a vida de um líder. Maior prova que ele vai ter que passar. Crescer é bom, porém ele vai ter que passar na prova de não querer crescer mais do que o Senhor. Segunda coisa, um forte esquema interior de vigilância motivacional e discernimento das estratégias malignas são demais quando começamos a nos sentir bem-sucedidos na nossa liderança. Então, a gente precisa aprender e armar um esquema interior de vigilância, né? Eu compartilhei já com vocês o meu esquema, mas peçam para Deus o de vocês. Deus já me ensinou como. Não é uma autossabotagem, porque está repreendido isso nas nossas vidas, que tem um espírito que faz com que a gente se sabote, mas é lembrar de onde Ele nos tirou. E se tu está querendo dar uma crescida demais, se colocar numa posição de sujeição, não de tapete para ser humilhado, mas para se humilhar perante a presença de Deus, e daí tu continua crescendo. Senão é complicado. Terceira coisa, a idolatria pelo crescimento ensurdece os nossos ouvidos em relação aos conselhos de pessoas sensatas. Teu líder vai lá querer te dizer: nossa, teu ministério está crescendo, você está começando a ser chamado pelas pessoas nas outras igrejas, mas o teu líder chega e diz assim: ó filho, pega leve, dá uma vigiada, não é todo mundo que tu está podendo chegar. Não, eu sei, não sabe nada, vai continuar na mesma pegada. Nós somos amigos, nós somos irmãos. Ninguém, em nome de Jesus, entre nós pode querer ou tentar sabotar uma vida do outro. A gente quer que todo mundo cresça. Se tiver ciúmes, se tiver inveja, ora e repreende, bota na presença de Deus e continua crescendo e abençoando teu irmão. Sabe? Então assim, a gente não ouve mais.
Tipo, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, isso eu sei, sabe tudo, mas não bota nada em prática. Nada em prática. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço um monte. E são pessoas que estão perecendo. Não de uma hora para outra, mas tu vê devagarinho, dando passos e retrocedendo na fé. Quarta coisa. Quando a cobiça inspira a estratégia, quando a cobiça é a inspiradora da estratégia, e a estratégia inspira a vanglória, haverá um retrocesso no processo natural de crescimento. Então, quando a motivação é corrompida. Quinta coisa, quando a estratégia de crescimento está acima da responsabilidade de ouvir ao Senhor e receber a sua direção, fazemos violência ao reino de Deus. Sexta coisa, quando a insegurança fala mais alto que a dependência de Deus, começamos a fazer aquilo que parece mal aos olhos do Senhor. Sétima, quando perdemos a visão de reino, começamos a agir como donos da obra de Deus, usurpando aquilo que pertence ao Senhor. E oitava, crescimento está ligado com dinheiro. Vai ter crescimento, vai vir também o quê? Vai vir dinheiro. E aí, como que nós vamos nos comportar mediante isso? Continuar investindo e fazendo o que Deus quer? Ou começar já a gerar o quê? Ganância. Sovinice. Qual é a outra palavra para sovina que eu esqueço? Avareza. Isso, é mais conhecida essa palavra. O que mais? Começar a ver os interesses próprios. Querer construir o seu reino, o seu castelo. Não que o Senhor não possa nos abençoar, viu? A Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. Só que existe uma diferença entre você ser abençoado e você se aproveitar disso para construir um castelo pessoal. Nona, quando um líder se ensoberbece, todo o povo perece. Não vai ser só ele que vai cair, vai ser todo o povo. Então, gente, na semana que vem a gente vai falar assim, cada tópico desse de uma maneira mais profunda, tá? Pra gente entender um pouco mais sobre o que Deus está querendo falar conosco. Amém? Então que a graça e a paz do Senhor sejam contigo, que essa palavra faça morada no teu coração. Ela não só te visite, porque ela tem que fazer morada, tá? Porque visita, ela vem e vai embora. Nós precisamos que a palavra venha, marque as nossas vidas e permaneça até a eternidade. Sabe por quê? Porque daí não vai ser difícil viver de acordo com a palavra, com os ensinamentos do Senhor. Porque ela já não há mais uma diferença. É uma coisa só. Então vai ser natural, não vai ser pesado ser assim. Não vai ser jugo, vai ser paz, vai ser benignidade, vai ser bondade. Vai ser a manifestação pura do fruto do Espírito de Deus. Que é o quê? O que eu falo, o que eu faço, de acordo com o meu cabeça, que é Jesus. Amém? Até semana que vem, então. Glória a Deus.